Canal, Rastros do Medo, História, o Carcereiro do Valongo, o Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa, palco de belezas indescritíveis e de segredos que se aninham nas sombras de sua história. Mas há um lugar, no coração de um bairro outrora esquecido, onde a beleza se dissolve em um véu de memórias sombrias. Um lugar onde o passado, em sua forma mais cruel, insiste em não ser esquecido. O Cais do Valongo. Poucos conhecem as lendas que lá dormem, sussurradas apenas pelos ventos que sopram da Baía de Guanabara. E entre essas lendas, uma se destaca, gélida e persistente, a do carcereiro. O aviso de Dona Creusa. Era uma noite abafada de verão em Madureira. O asfalto ainda exalava o calor do dia e o cheiro de churrasco se misturava ao de esgoto nas ruas. Gabriel, um jovem ambicioso com um olhar inquieto e uma câmera sempre à mão, arrumava seu equipamento. Ele era um entusiasta do sobrenatural, um caçador de lendas urbanas para seu canal, Rastros do Medo. Naquela noite, seu alvo era o Cais do Valongo. A avó de Gabriel, Dona Creusa, uma senhora de sabedoria popular e olhos que já viram demais, o observava da soleira da porta. Ela era uma benzedeira, dessas que sentem o que os olhos não veem. Dona Creusa. Meu filho, o Valongo não é lugar para curiosidade de moleque. Lá tem coisa antiga, coisa ruim que se agarra na carne e na alma. Gabriel, com um sorriso forçado, mas com um brilho de excitação no olhar. Ah, avó, a senhora sabe como é. É só mais uma história de fantasma para animar o canal. O pessoal adora. Dona Creusa balança a cabeça, a expressão sombria. Não é história, Gabriel. É memória, dor. E lá tem um que guarda essa dor com unhas e dentes. O carcereiro. Dizem que ele nunca saiu de lá, que ainda ronda as pedras, procurando o que prendeu. Cuidado, meu filho. O que os olhos não veem, o coração sente e a alma paga. A voz de Dona Creusa carregava um peso que Gabriel, em sua juventude e busca por adrenalina, não conseguiu absorver por completo. Ele deu um beijo rápido na avó, pegou a mochila e saiu, deixando para trás o cheiro de arruda e a premonição que pairava no ar. A chegada ao Valongo. A viagem de Madureira até a zona portuária foi rápida, mas cada semáforo parecia uma contagem regressiva para algo inevitável. Chegou ao Valongo quando a luz da lua mal furava as nuvens pesadas. O local era uma vastidão de pedras gastas pelo tempo, um monumento silencioso à crueldade humana. O ar era pesado, não só pela umidade do mar, mas por uma sensação opressora que fazia a pele arrepiar. Não havia mais o burburinho de pessoas, apenas o som distante do tráfego e o lamento do vento. Gabriel montou seu tripé, ligou a câmera e começou a gravar com o celular em uma das mãos, o que era um pouco estranho. Sua voz, geralmente cheia de entusiasmo, agora soava um pouco mais tensa. Gabriel, sussurrando para a câmera, com a voz ligeiramente embargada: "E aí, galera do Rastros do Medo, estamos aqui, ao vivo, no lendário Cais do Valongo, um lugar que foi palco de tanta dor, tanta história, e dizem que é assombrado. Hoje vamos tentar desvendar um pouco desse mistério." Enquanto falava, Gabriel apontou a câmera para as ruínas do cais. As pedras irregulares, os arcos desgastados, tudo parecia respirar uma história de sofrimento. Ele podia sentir o eco de passos, de gritos abafados, de correntes arrastando-se pelo chão. A imaginação dele, normalmente seu maior trunfo, agora se tornava sua maior inimiga. Cada sombra parecia se mover, cada fresta nas pedras parecia esconder um olhar vazio. A bateria de seu celular, inexplicavelmente, começou a piscar. Ele o havia carregado completamente antes de sair. Ignorou o sinal e continuou. De repente, um barulho. Um arrastar de correntes. Gabriel parou de falar, o coração batendo forte no peito. O som vinha de uma das áreas mais escuras do cais.
onde as sombras eram mais densas, quase palpáveis. Gabriel, voz quase inaudível, tremendo. Vocês ouviram isso? Tem alguma coisa aqui? Eu juro, o vulto e o símbolo. O ar gelou de repente. Apesar da noite abafada, o cheiro de maresia se misturou a um odor metálico, quase de sangue. Gabriel focou a câmera na escuridão. Nada. Apenas a névoa que subia do chão, dançando como espíritos silenciosos. Ele deu um passo à frente, depois outro, tomado por uma mistura de medo e a adrenalina da descoberta. Foi então que ele viu uma silhueta alta e esguia emergindo das sombras. Não era um vulto comum, parecia se distorcer, alongar-se, como se fosse feito de fumaça escura. A figura se moveu lentamente, parecendo flutuar sobre as pedras. Gabriel sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A câmera tremeu em suas mãos. Gabriel, sussurrando quase sem ar. Eu estou vendo alguma coisa. Vocês estão vendo isso? O vulto parou. Era agora possível distinguir alguns traços. Um chapéu de abas largas, uma capa escura que parecia absorver a luz e nas mãos, algo que parecia uma chave enferrujada, grande e antiga. Mas o mais aterrorizante era o que ele não conseguia ver. O rosto era apenas uma sombra, um vazio, como se a escuridão tivesse tomado forma. O vulto levantou a mão, apontando para Gabriel. No mesmo instante, a câmera de Gabriel começou a falhar, a imagem distorcida, cheia de ruídos. A tela do celular piscou e se apagou por completo. Ele estava sozinho, no escuro, com a figura à sua frente. O medo agora era um nó em sua garganta. Ele tentou recuar, mas seus pés pareciam presos ao chão. O vulto deu um passo em sua direção. Gabriel conseguiu ver então um símbolo gravado na chave. Um cadeado antigo, estilizado, com um olho no centro. Um olho que parecia observá-lo, perscrutar sua alma. O vulto se aproximou mais. Gabriel podia sentir um hálito gélido em seu rosto. Não havia som, apenas o silêncio opressor do valongo, que parecia absorver qualquer ruído, até mesmo o de sua própria respiração ofegante. A visão da prisão. De repente, o cenário ao redor de Gabriel começou a se distorcer. As ruínas do cais sumiram, substituídas por paredes úmidas de pedra. Um cheiro pútrido de mofo e desespero. Ele não estava mais no valongo do século XXI, mas em um lugar esquecido pelo tempo. Um calabouço. As paredes escorriam lodo e a luz fraca de tochas tremeluzia, revelando grades de ferro corroídas pela ferrugem. O carcereiro estava ali, à sua frente. Mas agora ele tinha um corpo sólido, embora ainda envolto em sombras. Ele não era mais um vulto. Era uma figura imponente, com feições duras e olhos que pareciam vazios, sem vida, mas que transmitiam uma crueldade gelada. Suas vestes eram antigas, pesadas, manchadas de uma sujeira que parecia milenar. Gabriel sentiu um arrepio. Ele estava preso ali. Ao seu redor, sombras humanas se contorciam nas celas. Eram corpos acorrentados, famintos, os olhos fixos em um vazio existencial. Gritos abafados e choros contidos preenchiam o ar. Era a dor que Dona Creusa havia mencionado, a memória do valongo, manifestada em sua forma mais brutal. O carcereiro se moveu entre as celas, sua chave gigantesca tilintando a cada passo. Ele parava diante de cada prisioneiro, um sorriso cruel se desenhando em seus lábios finos. Não havia compaixão, apenas um prazer doentio em exercer seu poder. Gabriel observava, horrorizado. Ele via o carcereiro abrindo as celas, arrastando os prisioneiros para fora, e o que acontecia a seguir era indizível. A violência era implícita, mas o terror nos olhos das vítimas era explícito. Gabriel tentou gritar, mas sua voz não saiu. Ele estava preso,
amordaçado pelo medo, obrigado a testemunhar a crueldade que se desenrolava diante de seus olhos. O cheiro de sangue, suor e excrementos era nauseante. A cada cena, uma parte de sua alma parecia morrer. O carcereiro, então, virou-se para ele. Em seus olhos vazios, Gabriel viu um reflexo distorcido de si mesmo, amedrontado, preso. A chave gigante foi erguida e o símbolo do cadeado com o olho no centro parecia brilhar com uma luz sinistra. O despertar e a fuga. A visão se desfez tão abruptamente quanto havia surgido. Gabriel estava de volta ao cais do Valongo, sob a luz fraca da lua. Seu corpo estava suado e tremia incontrolavelmente. A câmera e o celular estavam jogados no chão, ao seu lado. O vulto do carcereiro havia sumido. Mas a sensação, o cheiro, o medo, tudo permanecia vívido em sua mente. Ele havia visto o inferno. Com um esforço imenso, ele se levantou. Suas pernas estavam bambas e ele sentia uma dor aguda no peito, como se seu coração tivesse sido espremido. Pegou a câmera e o celular, que inexplicavelmente haviam voltado a funcionar. A bateria do celular agora estava no vermelho. Ele correu sem olhar para trás, sem pensar em mais nada, apenas em escapar daquele lugar amaldiçoado. O ar frio da noite parecia queimar seus pulmões, mas ele não parou. A imagem do carcereiro, dos olhos vazios e da chave com o símbolo estava gravada em sua retina. Chegou em casa exausto, pálido, com os olhos arregalados. Dona Creusa estava sentada na sala, à sua espera, uma Bíblia aberta no colo. Seus olhos se encontraram. Não foi preciso uma palavra. Ela sabia. Dona Creusa, voz suave, mas com um toque de tristeza. Eu te avisei, meu filho. Lá ele guarda a dor, e a dor se alimenta de medo. Gabriel não conseguiu responder. Ele apenas se jogou no sofá, os braços envolvendo o corpo, como se tentasse se proteger de algo invisível. O medo era uma presença constante agora, as consequências e a mensagem. Os dias que se seguiram foram um tormento para Gabriel. Ele não conseguia dormir. Quando fechava os olhos, via as celas, ouvia os gritos. O rosto do carcereiro o assombrava. Tentou editar o material que havia gravado no Valongo, mas a filmagem estava distorcida, cheia de falhas e ruídos. E o pior, em alguns flashes, entre os ruídos, era possível ver a silhueta do carcereiro movendo-se na escuridão com a chave brilhando. Em um dos frames, o símbolo do cadeado com o olho aparecia nítido, piscando como um aviso. Ele desistiu da edição. O medo era demais, mas a experiência o mudou. O jovem ambicioso e destemido que buscava adrenalina para seu canal havia se transformado em alguém mais cauteloso, com um respeito renovado pelo inexplicável. Uma noite, ele estava revendo as filmagens quando algo chamou sua atenção. Um murmúrio quase inaudível entre os ruídos. Ele aumentou o volume e então ouviu. Uma voz gutural, quase um sussurro, mas carregada de uma frieza assustadora. Voz do carcereiro, distante ecoando. Ninguém sai. As portas estão fechadas. A dor é eterna. Gabriel jogou o fone de ouvido longe, o coração batendo descontroladamente. A voz do carcereiro era um aviso, um lembrete de que ele havia estado em um lugar onde as almas ainda estavam presas. E ele, de alguma forma, havia se conectado a essa prisão. Ele ainda mantém seu canal, Rastros do Medo, mas agora ele usa sua plataforma para alertar, para contar as histórias com um novo respeito, com um tom mais grave e urgente. Ele sabe que há lugares onde a história não é apenas história, mas uma presença viva, um lamento que ecoa pelas eras. E o carcereiro do Valongo é a prova disso. E você, que nos acompanhou até aqui, sentiu o arrepio? Sentiu a sombra do carcereiro? O medo é uma força poderosa.
E as histórias mais aterrorizantes são aquelas que se agarram à realidade. O Cais do Valongo, com sua história de sofrimento, é um lembrete de que nem todo o passado pode ser apagado. Algumas cicatrizes são profundas demais. E alguns guardiões, mesmo após a morte, continuam a proteger seus domínios com uma lealdade sombria e eterna. Canal Rastros do Medo, História, Carcereiro e o Segredo da Capela. Conhecemos a lenda sombria do Carcereiro do Valongo, o espectro que guarda a memória da dor e do sofrimento naquele lugar. Mas há sussurros, ecos de histórias não contadas, que sugerem que a influência desse guardião espectral pode se estender para além das pedras do cais. Nossa próxima jornada nos leva a um casarão antigo no coração de Santa Teresa, um bairro charmoso do Rio de Janeiro, mas que também esconde seus próprios segredos sombrios. Um casarão com uma capela esquecida, onde a presença do carcereiro pode ter deixado sua marca de forma ainda mais insidiosa. A herança de Sofia. Sofia era uma jovem historiadora, com um fascínio particular por construções antigas e seus mistérios. Ela acabara de herdar um casarão imponente em Santa Teresa, pertencente a uma distante tia-avó que ela mal conhecera. O casarão, apesar de sua beleza decadente, exalava uma aura de mistério que cativou Sofia desde o primeiro instante. Móveis empoeirados, retratos com olhares penetrantes e corredores longos e silenciosos pareciam guardar histórias sussurradas pelo tempo. Explorando a propriedade, Sofia descobriu, nos fundos do jardim exuberante e um tanto selvagem, uma pequena capela em ruínas. A porta de madeira escura estava trancada, coberta de musgo e era. A curiosidade de Sofia foi imediatamente despertada. O que aquela capela escondia? Por que havia sido aparentemente abandonada? Ela conseguiu encontrar um antigo jardineiro da família, um senhor chamado Seu Elias, com a pele marcada pelo sol e olhos que pareciam carregar o peso de muitas histórias. Sofia. Seu Elias. O senhor sabe algo sobre esta capela? Parece estar fechada há muitos anos. Seu Elias olha para a capela com uma expressão hesitante. Ah, menina Sofia, aquela capela. É melhor deixar como está. Ali não mora coisa boa. Sofia, não mora coisa boa? O que quer dizer? Seu Elias sussurra, olhando ao redor como se temesse ser ouvido. Dizem que aquela capela era usada para coisas ruins, antigamente, e que um certo homem, um carcereiro, tinha influência por aqui. A menção da palavra carcereiro fez um arrepio percorrer a espinha de Sofia. Ela se lembrou das histórias que havia lido sobre a história obscura do Rio, sobre a escravidão e os horrores que haviam acontecido em lugares como o Valongo. Sofia, o senhor está falando do carcereiro do Valongo? Seu Elias assente com a cabeça, os olhos fixos na capela. Talvez fosse ele, ou alguém como ele. Aquele lugar ficou marcado. Muitos anos atrás, houve boatos de que pessoas desapareciam por aqui, gente que incomodava os poderosos, e que eram levadas para aquela capela, para nunca mais serem vistas. Seu Elias não quis dizer mais nada, mas suas palavras plantaram uma semente de apreensão e fascínio na mente de Sofia. Ela precisava descobrir o que se escondia por trás daquela porta trancada. A chave encontrada. Sofia passou dias pesquisando nos arquivos antigos da família, em meio a documentos amarelados e cartas escritas à mão. Finalmente, em uma velha caixa de madeira esquecida no sótão, ela encontrou um molho de chaves enferrujadas. Uma delas parecia mais antiga e ornamentada que as outras, com um formato peculiar e um pequeno entalhe que lembrava vagamente um cadeado estilizado. Com o coração acelerado,
Sofia levou a chave até a capela. Ela hesitou por um momento, sentindo um calafrio percorrer seu corpo. As palavras de seu Elias ecoavam em sua mente, mas a curiosidade era mais forte que o medo. Ela inseriu a chave na fechadura enferrujada. Houve um clique seco e a porta rangeu ao ser aberta, revelando um interior mergulhado em poeira e escuridão. O ar dentro da capela era pesado, carregado de um cheiro de mofo, incenso velho e algo mais. Algo sutil, quase imperceptível, mas que lembrava o odor metálico que Gabriel havia sentido no valongo. Sofia acendeu a lanterna do seu celular e começou a explorar o local. As paredes de pedra estavam cobertas de rachaduras e manchas escuras. Um altar de madeira maciça estava no centro, coberto por um tecido esfarrapado. Imagens sacras desbotadas adornavam as paredes, seus olhares parecendo segui-la. Havia bancos de madeira rangendo e um confessionário escuro em um canto. A atmosfera era de abandono, mas também de uma presença latente, como se o tempo ali tivesse parado. De repente, um barulho, um leve arrastar em um dos cantos da capela. Sofia apontou a lanterna, o coração disparado. Nada, apenas sombras, dançando nas paredes. Ela respirou fundo, tentando se acalmar. Era apenas o vento, ou seria, as correntes e o livro. Sofia continuou sua exploração, cada passo ecoando no silêncio da capela. Atrás do altar, ela encontrou uma pequena porta de ferro, também trancada. A fechadura parecia ainda mais antiga e robusta que a da porta principal. Intrigada, Sofia tentou as outras chaves do molho, mas nenhuma serviu. Foi então que ela notou algo no chão, perto da porta de ferro. Uma corrente enferrujada, grossa e pesada, como aquelas usadas para acorrentar prisioneiros. A corrente parecia ter sido partida, e uma das extremidades ainda estava presa a uma argola cravada na parede. Um arrepio percorreu o corpo de Sofia. As histórias de seu Elias pareciam ganhar uma materialidade sombria. Ao lado da corrente, escondido sob uma camada de poeira, havia um livro de capa dura, escura e sem título aparente. Sofia pegou o livro com cuidado. As páginas estavam amareladas e quebradiças. Ao abri-lo, ela percebeu que era um diário, escrito em uma caligrafia elegante, mas com um tom cada vez mais perturbador. As primeiras entradas descreviam a construção da capela e a devoção da família, mas gradualmente o tom mudou. Havia menções a tratamentos especiais para aqueles que desviavam do caminho, a correções necessárias para manter a ordem. E então, o nome começou a aparecer: o carcereiro. As entradas seguintes detalhavam a chegada de um homem misterioso, conhecido apenas como o carcereiro. Ele era contratado para cuidar daqueles que eram considerados problemáticos para a família. A capela, aparentemente, havia sido adaptada para abrigar uma cela secreta, acessível pela porta de ferro. As últimas páginas eram as mais perturbadoras. Falavam de gritos abafados, de correntes arrastando-se, de um cheiro fétido que emanava da porta de ferro. O autor do diário, um ancestral de Sofia, parecia atormentado pela culpa e pelo medo do carcereiro, descrevendo-o como um homem frio, cruel e com olhos que pareciam ver através da alma. A última entrada era apenas uma frase rabiscada, quase ilegível. Ele está vindo. A chave, o cadeado, a presença e o medo. Sofia deixou o diário cair no chão, as mãos tremendo. A verdade por trás da capela era mais sombria do que ela jamais poderia ter imaginado. As histórias de seu Elias não eram apenas lendas, elas eram baseadas em horrores reais. De repente, a temperatura dentro da capela caiu bruscamente. A chama da lanterna do celular de Sofia começou a oscilar. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha, a mesma sensação opressora que Gabriel havia experimentado no valongo. Uma presença. Algo estava ali.
um som, desta vez inconfundível. O arrastar lento e metálico de correntes vindo da direção da porta de ferro. Sofia paralisou, o coração batendo forte no peito. O medo a invadiu como uma onda gelada. Ela apontou a lanterna para a porta de ferro. A escuridão parecia mais densa ali, quase palpável. E então ela viu uma sombra esguia, alta, se movendo lentamente por trás da porta, como se algo estivesse se arrastando do outro lado. O cheiro sutil, metálico, se intensificou, tornando-se quase insuportável. Sofia podia jurar que ouvia um sussurro abafado, uma voz gutural e distante ecoando através da porta de ferro. Era a mesma voz que Gabriel havia captado em suas gravações no Valongo. Voz do carcereiro, sussurrando, abafado. As portas não se abrem para todos. O medo tomou conta de Sofia. Ela sabia, instintivamente, que aquela presença era o carcereiro. De alguma forma, a maldade que ele havia perpetrado no Valongo parecia ter se estendido, contaminado outros lugares, como aquela capela esquecida. Ela deu um passo para trás, tropeçando em um dos bancos de madeira. O barulho ecoou pela capela. A sombra por trás da porta de ferro pareceu se mover mais rapidamente. O arrastar das correntes se tornou mais alto, mais urgente. A fuga e o legado sombrio. Sofia não pensou duas vezes. Ela se virou e correu em direção à porta principal, tropeçando na escuridão, o medo lhe dando uma dose extra de adrenalina. Ela saiu da capela, trancando a porta atrás de si com a chave que ainda estava em sua mão. Ela correu pelo jardim, sem olhar para trás, até chegar à segurança da casa. Lá dentro, trancou todas as portas e janelas, o corpo tremendo, a respiração ofegante. Sofia nunca mais voltou à capela. Ela deixou a chave trancada em uma gaveta e tentou esquecer o que havia descoberto. Mas o medo persistia, a sensação de ter estado perto de algo antigo e maligno. Ela sabia que o carcereiro não era apenas uma lenda do Valongo. Ele era uma força sombria, capaz de se infiltrar em outros lugares, de guardar outros segredos, de aprisionar outras almas. O casarão de Santa Teresa, com sua beleza decadente e sua capela esquecida, permaneceu como um testemunho silencioso de um passado sombrio, um lugar onde a influência do carcereiro havia deixado uma marca indelével. E quem sabe quantos outros lugares no Rio de Janeiro, com histórias esquecidas e segredos sombrios, ainda guardam a presença espectral desse guardião da dor. E você? Sentiu o peso da história nesta capela esquecida? Acreditam que a maldade pode deixar rastros assombrando lugares e pessoas? Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou de desvendar mais um mistério sombrio conosco, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal Rastros do Medo.